dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 14. Atos, capítulo 1, os versículos de 12 a 14. Hoje nós tivemos uma composição um pouquinho diferente aí no grupo Louvor. Os Zé Carlos aí no violão, na base, Marquinhos no contrabaixo, Israel na bateria. As duas vocalistas são as mesmas, mas uma está com o braço que, para que ninguém depois diga que ela não deu a alimentação correta de Luísa, Luísa abocanhou o braço dela. Na verdade foi a cirurgia, a cirurgia de Miss, tendinite. Deus abençoe aí a recuperação para estar regendo, estar com o coro, estar com a igreja. Atos capítulo 1, os versículos de 12 a 14. Vamos colocar de pé. Atos capítulo 1, os versículos de 12 a 14. Nos diz a palavra de Deus: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós vamos orar por nossas vidas, vamos convidar as crianças. Se alguma mãe precisar do berçário, ele vai estar lá disponível, mas a mamãe vai ter que ficar hoje, devido aí ao feriado, muita gente viajando. Se você precisar do berçário, está lá disponível, com ar-condicionado, climatizado, tudo direitinho, mas a gente vai precisar que, pelo menos por hoje, você fique com os filhos, se precisar, no berçário. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte. Pai amado, nós te agradecemos por esta noite, pela bênção e oportunidade de bendizermos e adorarmos o teu nome, Pai. Nós louvamos por Jesus, que morreu na cruz do Calvário para salvar a todo aquele que nele crê. Por tua graça e misericórdia, nós te adoramos, ó Pai, pela ação do teu Espírito Santo, transformando os nossos corações, moldando-nos e mudando o nosso coração para sermos conforme a imagem do teu Filho Jesus. Pedimos a tua bênção sobre os pequeninos, que cada professor, cada professora possam estar sendo usados por ti, para que possam estar ensinando sobre o amor do teu Filho Jesus. Eles aprendam a ser discípulos do teu Filho, e juntos que nós sejamos discípulos, verdadeiros e frutíferos discípulos do teu Filho Jesus. Nós te oramos, Pai, assim, no nome dele, teu Filho Jesus, e para a glória dele. Amém. Poderia sentar-nos. Meus irmãos, nós ouvimos um louvor a Deus, que a nossa Malda trouxe, dizendo: debaixo do céu só o nome de Jesus pode salvar. E por isso e por tantos outros valores, ele, Jesus,
é digno, dizia o louvor, digno de todo meu louvor. Debaixo do céu, só o nome de Jesus pode salvar. Digno de todo meu louvor. Nós cantamos e adoramos com um grupo, declarando: reina hoje entre nós, Senhor. Reina, clamando que Jesus reine no nosso coração. Nós declaramos pelo louvor: eu te busco, ó Deus, no silêncio tu estás. Declaramos também: cantarei teu amor para sempre. E nesse louvor, nós ao cantarmos, nós declaramos: se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. E terminamos cantando: quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Cristo. Nós vivemos dias muito difíceis. Se você tem olhado o noticiário mundial, a perseguição aos cristãos é cada vez maior. E nos países muçulmanos islâmicos isso já não é mais novidade. As atrocidades, as violências que são cometidas contra qualquer um que se declare cristão e que se interponha ou se coloque no meio ou no caminho daqueles que, defendendo um islamismo extremado, têm então tirado a vida de cristãos. Somos conhecidos como cristãos como o povo da cruz, o povo da cruz, por causa do Senhor Jesus Cristo. Este é um feriado que os irmãos bem sabem, e amanhã então é comemorado algo que já vem de tantos e tantos anos, ainda quando no Brasil a religião católica era considerada a religião oficial do nosso país. E eu gostaria de trazer nesta noite, irmãos, olhando a partir desse texto, mas eu não quero ficar só nesse texto. No domingo passado, pela manhã, nós fizemos algumas colocações e honestamente eu senti muito a necessidade, porque eu sabia que a pastoral na parte da manhã não seria suficiente para a gente tratar de algumas questões, e isso me incomodou nesses dias agora, refletindo sobre o lugar de Jesus, refletindo sobre como as pessoas veem a forma como o evangélico digo, olha para a pessoa de Maria, e olharmos para a palavra de Deus e podermos aprender algumas verdades que a palavra ensina. E eu gostaria de inicialmente dizer que nós evangélicos, nós respeitamos e devemos respeitar Maria, considerando que nós não devemos admitir piadinhas e brincadeiras, como eu falava no domingo passado. Eu não aceitaria pessoas brincando e contando piadinhas a respeito da minha mãe. Eu estive hoje no almoço, por isso que não estava pela manhã, muito raro isso, mas aconteceu da família marcar um almoço, é o aniversário dela amanhã, e hoje reuniram todos lá em Gravatá e fomos lá e voltamos para estar hoje à noite. O respeito, o carinho, a atenção que nós devemos à nossa mãe, nós também devemos, nesse mesmo sentido, aquela mulher que Deus escolheu para trazer a vida terrena, pelo menos, a encarnar, que foi a pessoa de Maria. Então nós não devemos brincar e aceitarmos piadinhas. Nós não podemos também aceitar agressões. Não é chutando imagem, não é destruindo imagens que nós vamos falar do amor de Deus, que nós vamos transmitir e falar do amor de Jesus que foi crucificado na cruz do Calvário, que nós vamos compreender e mostrar que entendemos, ainda que muito pouco entendemos, da dor de uma mãe que vê o seu filho ser crucificado, muito embora isso tivesse sido profetizado logo quando ele era ainda muito pequeno, quando a Bíblia diz que uma espada traspassará o seu coração. Estava falando ali sobre Maria, a dor que ela haveria de sentir e de vivenciar com o Senhor Jesus Cristo crucificado. Mas nós também não aceitamos o que a Bíblia
não diz. A Bíblia não fala daquela versão raivosa, rebelde contra Deus, vivenciada e exigida como texto, quando a atriz global Suzana Vieira esteve há anos aqui no nosso estado, em Fazenda Nova, e eu comentava isso no domingo passado, agora na pastoral, quando ela exigiu que o texto fosse mudado, porque ela entendia que uma mãe não poderia simplesmente receber a vontade de Deus, e não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está falando que Maria estava dando pulos de alegria porque Jesus estava sendo trucidado, humilhado, esfoliado pelos soldados romanos, obrigado a carregar uma cruz. E a Bíblia não estava falando que simplesmente Maria estava achando graça, ou brincando, ou rindo daquilo. Mas a Bíblia também não ensina que Maria se rebelou contra Deus. Então essa versão e essa ideia lamentável, profundamente lamentável, e do ponto de vista de conhecimento ignorante de Suzana Vieira, como atriz global, como pessoa, como cidadã, é profundamente lamentável. E como evangélicos nós também não aceitamos, nós não concordamos com essa visão. E eu lembro que na época tivemos a oportunidade, eu e Solange, de estarmos lá com uma das filhas, e ainda ficamos, porque naturalmente, não lembro se foi Samara ou Damaris, mas ainda Samara, né? Ainda acho que adolescente, mais ou menos criança para adolescente, queria fotos normais, naturais, com os artistas, e por conta do jornalista, do Mauro, que é cunhado nosso, eles não, vocês ficam para a entrevista e depois vocês voltam no ônibus da imprensa. Eu digo, rapaz, tudo bem, ficamos por conta da filha. Mas eu digo, meu Deus, olha, se o motorista tiver bebido, como a turma da imprensa está bebendo aqui, eu digo, vai capotar 1000 vezes até chegar, vai descer as russas capotando, e aí chegaremos em Recife. Mas foi horrível a entrevista. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. A Bíblia não ensina algumas coisas sobre Maria, e eu gostaria de destacar algumas coisas e compartilhar com você nesta noite. E tirarmos então algo para a nossa vida. Olhamos para Maria como uma mulher de Deus, como uma mulher escolhida por Deus, mas nós precisamos ver algumas coisas que a Bíblia não ensina. Nós temos um grande exemplo dela aqui, com a igreja apostólica primitiva aqui em Atos. Ela estava orando com esses apóstolos, orando com estes primeiros cristãos, o que já mostrava e mostra logo de cara que era uma mulher comprometida com a obra de Deus. Ela poderia até usar a desculpa de que, olha, não, eu estou arrasada, eu perdi meu filho, eu não vou me reunir com esses cristãos, eu não quero me reunir com esses discípulos dele, acabou tudo. Não, ela estava reunida esperando promessas do seu filho e promessa da palavra de Deus. O que é que a Bíblia não ensina sobre Maria, ou até ensina exatamente o contrário? A Bíblia não ensina sobre Maria, em primeiro lugar, que ela foi concebida sem pecado. Se você puder abrir lá em Lucas capítulo 1, versículo 47. Lucas capítulo 1, o versículo 47. Esse é um cântico de louvor a Deus por Maria. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. Maria exalta a Deus diante de tudo que estava acontecendo. Ela havia recebido a visita do anjo, havia sido profetizado que nela seria concebido um ser por obra do Espírito Santo. E agora, ainda mais, Maria então tomava conhecimento que a sua prima Isabel também estava grávida. Foi uma festa só, uma alegria enorme. E então, no versículo 46 e 47, ela ali junto com Isabel, mas é um louvor de Maria, diz a palavra de Deus, Lucas 1, 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador.
A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando Maria usa, irmãos, essa expressão e ela diz, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, primeiro que é muito claro no português, mas é de fato, o original é isso mesmo. Maria está dizendo, olha, o meu espírito está muito alegre em Deus e Ele é o meu Salvador. Só tem Salvador quem se reconhece pecador. Veja bem, Maria não está dizendo, e o meu espírito se alegrou em Deus, Salvador dos outros. Não, ela está dizendo, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. É algo muito particular. Ela está dizendo, Deus é o meu Salvador, Ele é quem age na minha vida, Ele é quem me salva, Ele é quem transforma o meu ser, a minha vida. Eu vi um dia destes aí, um adesivo em um carro, que dizia mais ou menos o seguinte: se é santo o que de Maria foi gerado, imagina o ventre que o gerou. Se é santo o que de Maria foi gerado, imagina o ventre que o gerou. De fato, a Bíblia não está dizendo que nenhuma mulher e nem Maria, que ela não tinha pecado, porque a Bíblia diz justamente o contrário, que todos nós, todo ser humano, e a Bíblia não dá nenhuma exceção a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele sim foi concebido sem pecado, mas todos nós não. Nós fomos concebidos em pecado. Maria foi concebida em pecado, José foi concebido em pecado. Nós não estamos dizendo com isso que Maria era uma mulher vulgar, que Maria não era uma mulher respeitada e que se dava ao respeito, mas nós estamos dizendo com isso que ela tinha o pecado original como qualquer ser humano, e que se Jesus fosse fruto da relação de José com Maria, aí sim ele teria nascido em pecado e com pecado. Há um bom tempo atrás, eu acho que eu não devo ter guardado essa reportagem, mas talvez pelo Google, né, um grande amigo Google aí, pesquisador, você pode de repente encontrar alguma coisa nesse sentido. Eu via, foi noticiado nos nossos jornais aqui da cidade, os principais, que cientistas conseguiram descobrir que a morte, ela é passada quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Dessa junção, a morte é passada. Agora, eu sei que a gente pode dizer, sim, novidade, isso aí a gente já sabe, a Bíblia já fala isso. O salmista, sem o conhecimento científico, ele já dizia: em pecado me concedeu minha mãe. O salmista estava dizendo, olha, todos nós somos concebidos, e esse pecado vai passando desde Adão e Eva, ele vem sendo passado. Mas o que é interessante é que os cientistas eles descobriram, a partir de pesquisas, ou seja, que a vida é gerada e a morte é gerada ao mesmo tempo. A grande luta aí agora dos cientistas, desses que avançaram tanto nessa pesquisa, é dizer, como é que a gente pode evitar que a morte seja passada? Mas veja o que é interessante, que da união do homem e da mulher, em que Deus permite que essa vida seja gerada, o pecado também é passado. Mas de Jesus não foi assim. Jesus não foi assim. Ele não morreu porque ele era pecador. O que o levou à morte foi o meu e o seu pecado. Ele não tinha pecado. E aí o que é interessante é que Jesus foi gerado no ventre de Maria, mas não da união dela com José. Em primeiro lugar, então, a Bíblia não ensina sobre Maria que ela foi concebida sem pecado. Não, ela mesma reconhecia que ela precisava de um Salvador. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A segunda verdade, a segunda questão que a Bíblia não ensina, digo, sobre Maria, é que ela seja mãe de Deus. A Bíblia não ensina isso em lugar algum. A Bíblia ensina que ela foi usada por Deus, escolhida por Deus, e ela é tão humilde, quando ela diz nesse versículo 48 do capítulo 1 de Lucas, ela se alegra em Deus, como ela diz, meu Salvador, diz ela no versículo 48, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão a bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome.
Maria estava reconhecendo que existiam outras mulheres também. Ela para e diz: olha, eu exalto a Deus, porque Ele contemplou na humildade. Eu não sou a melhor pessoa, eu não sou a pessoa mais culta. Maria não se via como uma pessoa melhor do que muitas outras que oravam a Deus, que adoravam a Deus, que serviam a Deus. Muito pelo contrário, a atitude de Maria é uma atitude de profunda humildade diante de Deus. Ela não chega para dizer: ainda bem que o Senhor me contemplou, ainda bem que o Senhor me escolheu, porque eu pensei que o Senhor não estava olhando para mim, porque olha para essas outras aí, quem o Senhor ia escolher? Tinha que ser eu mesmo. Não é essa a atitude de Maria. Ela exalta a Deus, e exalta porque Deus a contemplou. O que dá exatamente a entender que outras mulheres existiam, como de fato, muitas outras mulheres, servas de Deus, que buscavam o Senhor. Mas aprove a Deus escolher Maria, mas para ser instrumento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo já existia. A ideia, e aí então eu li há algum tempo atrás algo que uma pessoa escreveu dizendo que numa conversa entre o padre e o pastor, o padre disse: olha, veja só, pastor, responda para mim, Jesus é Deus? O pastor disse: é. Jesus é Deus, é. Maria é mãe de Jesus? E o pastor disse: é. Então Maria é mãe de Deus. Se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, então Maria é mãe de Deus. E disse que o pastor parou, olhou e disse: padre, me responda uma coisa, Jesus é Deus? O padre disse: é. Jesus morreu? O padre disse: morreu. Ele disse: então Deus morreu. Ele disse: não, meu filho, aí não pode. Deus morreu não pode. Ele disse: não, eu estou usando o mesmo silogismo. Isso é um raciocínio da lógica. O grande problema é que nós chegamos a conclusões erradas de premissas antes colocadas, que elas precisam ser bem entendidas. Jesus é Deus, sim. Maria é mãe de Jesus, sim, como instrumento. Ela não nasceu primeiro, ela não existiu primeiro do que Jesus. E nós bem sabemos disso. Maria não poderia ser mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles já existiam desde a eternidade. Quando Deus diz, e aí não é só o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, quando lá em Gênesis Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não era o Pai olhando para os anjos e dizendo: façamos nós, eu, Pai, e vocês os anjos, vamos fazer o homem à nossa imagem. Não, era Deus Pai, Filho e Espírito, a Trindade, declarando: nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Não é nem o homem ligado aos anjos, é o homem ligado a nós, é a nossa imagem e semelhança que nós vamos colocar no homem. Então nós não podemos dizer que Maria é mãe de Deus, Pai, Filho e Espírito, não. Isso é ignorar o que a própria palavra de Deus fala. Deus existe desde a eternidade. Nós não desrespeitamos, não vamos afrontar, mas nós não podemos também sermos ignorantes. E alguém falar e a gente não saber sequer dizer: não, peraí, só um minutinho. Olha, com todo respeito, com todo amor, com todo carinho, compreenda: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele existe desde a eternidade. Maria foi mãe de Jesus terreno. Ela foi usada como instrumento de Deus terreno, instrumento terreno. Aí sim, mãe de Jesus. O verbo que João diz lá no capítulo 1, e o verbo se fez carne, Jesus, a palavra, o Logos de Deus, o verbo de Deus, o Filho de Deus, ele já existia desde a eternidade. Então, em primeiro lugar, a Bíblia não ensina sobre Maria que ela foi concebida sem pecado. Em segundo lugar, a Bíblia não ensina que Maria é mãe de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, a Bíblia não ensina, em nenhum lugar você vai encontrar na palavra de Deus, que Maria é intercessora. Quando Jesus morreu, diz a Bíblia que o véu se rasgou de alto a baixo. O véu separava o santo lugar do santo dos santos. E ao fazer assim, o santo dos santos, alguém uma vez perguntou assim: pastor, a criança não pode subir ali ao púlpito, é porque é o santo dos santos? Eu digo: não. Nós não temos essa divisão. É muito bonito a arquitetura,
a construção, tudo é muito bonito, não é muito arrumadinho, pintadinho, aí é uma maravilha. E você tem que mostrar ao seu filho que ele tem que cuidar e respeitar, ele precisa respeitar o ambiente, sim, aprender a respeitar os ambientes. Mas não é porque aqui seja o santo dos santos e é mais santo do que esse lugar. Não se trata disso. Mas no templo, Deus ensinou sobre isso ao povo de Israel. E havia um véu. E esse véu, ele só era transposto desse santo lugar para esse chamado Santo dos Santos. Esse véu só era transposto pelo sumo sacerdote para oferecer sacrifícios, isso anualmente pelo menos. E só o sumo sacerdote podia entrar. E ele entrava amarrado e com um sininho tocando, porque enquanto ele estava se movimentando, não era só a corda, era o sininho balançando. Mas podia acontecer dele morrer lá dentro. Se ele morresse, ninguém podia entrar, porque era a determinação de Deus para o povo de Israel. Quem entrasse seria fulminado. Por isso eles amarravam, porque se o sumo sacerdote morresse lá dentro, só tinha uma forma de tirá-lo, era puxando. Tinha que puxá-lo, porque ninguém podia entrar. Então, corda e vamos puxar a corda. O sumo sacerdote teve algum problema lá dentro, ele não está conseguindo sair, então a gente vai puxá-lo, mas ninguém pode entrar, porque Deus havia dado ordem sobre isso. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, que ele foi crucificado e morreu, a Bíblia diz nos evangelhos que o véu foi rasgado de cima a baixo. Agora perceba bem, por que é que o sumo sacerdote entrava? Ele entrava para orar e para oferecer ali sacrifícios pelo povo na presença de Deus. O sumo sacerdote apresentava o povo a Deus, intercedia pelo povo a Deus. Quando o véu se rasgou, Deus estava dizendo: é o meu filho Jesus agora quem apresenta o povo ao Pai. O povo não precisaria mais de nenhum sacerdote. O povo, você como cristão, você não precisa de pastor para orar por você. Você não precisa de presbítero, de diácono, de líder de ministério. Nós o fazemos pelo que a palavra de Deus ensina, mas como compartilhar da coinonia, da comunhão, da preocupação, do amor um pelo outro. Mas acabar com essa história de que eu estou precisando de uma oração forte. Aqui não é terreiro, é igreja de Jesus. Eu preciso de um pastor que faça um trabalho forte para mim. Sabe o que eu e você nós precisamos? É dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu estou na tua presença. Se você vem e ora com o pastor, por isso não se assuste quando você chega lá no gabinete, o pastor, vamos conversar, vamos. Você ora? Quem, pastor? Eu? Sim, você. Ô pastor, não, mas é porque eu não sou acostumado a orar. Não, mas você ora. E no final eu oro. Eu não estou me negando a orar, mas eu estou lembrando a você que você, como diz Pedro, todo cristão é um sacerdote. Você tem acesso ao Pai, e foi isso que significou aquele véu rasgado. É que não precisaria mais de um sumo sacerdote para você chegar à presença de Deus. Nós não precisamos, e afirmo isso com todas as letras, baseado no que a palavra de Deus fala. Se você abrir em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Atos, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, lá vai você embora. 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Paulo diz, 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Perceba bem, há um só Deus e um só entre Deus e os homens, um só mediador entre Deus e os homens, e esse que é o mediador é Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Paulo está dizendo: olha, há um só mediador entre Deus e os homens. Esse mediador não é pastor, não é nenhum pastor, não é nenhum presbítero, não é nenhum diácono, não é nenhum líder de ministério,
nem o líder de pequeno grupo, de grupo de oração no lar. Todos esses são importantes, cada um na sua função no corpo de Cristo, mas não como mediadores. O único mediador que nós temos entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. E olha como Paulo enfatiza, porque já sabemos que Cristo Jesus é Deus, mas Paulo está lembrando, olha, ele também é homem, ele encarnou, ele sabe as dores, as dificuldades que eu e você nós temos. Um só mediador. Se você abrir em Hebreus, continuar a passar aí, 1 e 2 Timóteo, prosseguir até Hebreus, capítulo 7, versículo 25, Hebreus capítulo 7, versículo 25, aquilo que Alda cantou, debaixo do céu só o nome de Jesus pode salvar. O escritor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, falando sobre Jesus, ele diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Sobre Jesus isso, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive, ele se entregou, ele pode salvar totalmente todos aqueles que se achegam a Deus por meio dele, de Jesus. E diz a Bíblia, Jesus vive para interceder por eles, por esses que se achegam a Deus. Jesus está intercedendo por todo aquele que nele crê. É Jesus que intercede, é Jesus que é o mediador. Se você voltar o texto até Romanos, depois de Atos, depois dos Evangelhos, Atos, Romanos, capítulo 8, versículo 34. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Diz Paulo aos Romanos: quem os condenará, falando sobre os eleitos de Deus, sobre cada cristão, cada um que entregou sua vida a Cristo? Diz Paulo aos Romanos 8, 34. Quem os condenará? Paulo diz: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo está dizendo: ninguém pode condenar um cristão quando quem está à direita de Deus e intercede por nós é ninguém menos do que Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou para nos salvar. É isso que Paulo está dizendo. Quem está intercedendo por nós é Jesus. Quando Jesus é o meu e o seu intercessor, e Ele está à direita do Pai intercedendo por mim e por você, eu não preciso de mais ninguém. Nós não vamos falar isso agressivamente. Nós precisamos falar isso e aprender a falar isso com muito amor, com muito respeito, e dizer: olha, quem eu tenho que está intercedendo por mim é Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Em nenhum lugar a Bíblia está falando que Maria é nossa intercessora. Não. Inclusive até é um erro se apegar ao fato daquela festa de casamento, quando faltou o vinho, e Maria então foi comunicar a Jesus. E ela falou a Jesus, e naturalmente ela, como Jesus e os discípulos convidados então do casal, noivos ali agora no processo de casamento, na festa de casamento, lógico que isso incomodava Maria, lógico que isso incomodava Jesus, e ele foi com seus discípulos. Mas quando Maria vai informar Jesus, vai falar, a palavra de Jesus, ela precisa ser entendida como uma palavra de respeito, porque Jesus não estava afrontando a sua mãe terrena. Quando Jesus diz: que tenho eu contigo, mulher, ele não está desrespeitando a sua mãe, ele está como que a dizer: mãe, fique calma, fique tranquila, eu sei a hora de agir, isso está sob meu controle, está debaixo do meu controle, pode ficar tranquilo, eu vou agir na hora certa. E aí então ela vai procurar os serventes e diz: olha, façam tudo o que ele vos disser. É a palavra de Maria para os serventes: olha, tudo que ele mandar vocês fazer, façam. E ainda bem que ela disse isso. Porque imagina Jesus chegar e dizer: olha, encham essas 6 talhas aí, cada talha cabia em torno de 70 a 80 litros, encha tudo e sai de água. Ou seja, peraí, encher de água, o que faltou foi vinho.
E a gente vai colocar água nesse lugar, pode encher, encha tudo de água. E como a palavra de Deus fala, Jesus transforma a água em vinho. Mas veja bem, a Bíblia não está dizendo que Maria deu ordem a Jesus. E mesmo o pedido dela ali é um pedido natural e normal. E se não fosse para Jesus atender, Jesus teria que dizer, não dá. Por exemplo, quando Maria estava com os seus irmãos, e a Bíblia chega a dizer nos evangelhos, que eles pensaram que Jesus estava louco, porque chegou alguns dias, alguns momentos, que Jesus nem parando para comer estava. Tal era a procura das pessoas, das multidões atrás de cura, de libertação, de vários problemas. A Bíblia diz que nem parando para comer eles estavam. E então os discípulos de Jesus, Maria com os seus irmãos, diz a Bíblia, os discípulos não, desculpe, Maria com os irmãos, eles acharam que Jesus tinha enlouquecido. E eles foram lá para falar, com Jesus. E quando dizem a ele, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo. Ele olha para todos que estavam ali ao redor da casa, e a casa superlotada, gente lá de fora, tudo, superlotada, ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus novamente não estava desmerecendo Maria, mas ele estava dizendo, olha, alto lá, calma lá, não vamos colocar o carro na frente dos bois, tudo tem o seu lugar. Espera aí, eu estou fazendo a obra de Deus, eu não vou parar não, nem é mãe, nem é irmão, nem ninguém, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou fazendo a obra do Pai, e eu vou cumprir essa obra. Outras pessoas também intercederam a Jesus, não foi só Maria. Jairo intercedeu por sua filha de 12 anos, que estava à beira da morte, e que quando Jesus chegou, ela já estava morta, e Jesus a ressuscitou. O centurião, os leprosos, intercederam a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Outros também clamaram a ele, clamaram a Jesus, intercederam, pediram, e Jesus os atendeu. O centurião chegou a dizer, mestre, o meu servo está em casa enfermo, estava morrendo. E então Jesus disse que vai com ele à casa. Ele disse, não, Senhor, não precisa, basta uma palavra. Eu tenho sob o meu comando 100 homens. Era um centurião, era um oficial romano. Ele disse, olha, basta uma palavra, e todos eles têm que me obedecer. Então basta uma palavra do Senhor. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno. É uma palavra do Senhor, e eu sei que essa palavra é capaz de curar. Que fé desse homem! Foram intercessões, pedidos, e Jesus atendeu, como também atendeu na hora que Maria foi e disse, olha, está faltando vinho, acabou o vinho, não tem mais vinho. Então a Bíblia não ensina em nenhum lugar que Maria é intercessora, muito pelo contrário, a Bíblia diz que o nosso intercessor é Cristo. Quem intercede por nós é Cristo. E com todo respeito, eu até em uma outra pregação cheguei até a dizer, olha, se há dois que eu gostaria muito de abraçá-los ao chegar no céu, não estou falando da Trindade, mas se há dois grandes homens que eu gostaria muito de abraçá-los, era Pedro e Paulo. Se alguém dissesse, olha, você vai ter opção, você só pode escolher dois, eu esqueceria minha sogra, que eu creio que ela vai estar no céu. Eu digo, não, depois eu encontro ela, mas eu queria muito dar um abraço em Pedro e Paulo. Que dois homens tremendos, que histórias tremendas na vida deles, o que Deus fez na vida deles, que homens fantásticos, como Deus usou esses homens, que maravilha, a obra que Deus fez na vida deles, e poder abraçá-los, poder conversar com eles sobre aquilo que aprendo da vida deles, da simplicidade, da busca, da dependência de Deus. Mas mesmo assim, a Bíblia não ensina que Pedro está intercedendo por mim e você, que Paulo está intercedendo por mim e por você, por mais santos e dedicados que tenham sido, porque eles mesmos sabiam o quanto eles eram pecadores. Então não vai ser nenhum santo que vai interceder por mim e por você, não vai ser Maria, mas a Bíblia ensina muito claramente, nós temos um só mediador entre Deus e os homens. A Bíblia é muito clara, Cristo Jesus, homem, é Ele quem intercede por nós. Então nós estamos muito bem assessorados, nós não precisamos de ninguém a não ser do Senhor Jesus Cristo.
Mas uma quarta verdade que a Bíblia, digo, quarto ensino, algo que a Bíblia não ensina sobre Maria, e me permita colocar baseado no que a palavra de Deus fala. Se você abrir lá em Mateus capítulo 1, versículo 25, a Bíblia não diz, e não se escandalize com isso, que Maria foi casta, que Maria, a Bíblia não diz que ela não teve uma vida conjugal com José, ela não teve Jesus como fruto da união dela com José, mas eles foram casados, e o casamento é bênção de Deus. O sexo no casamento é bênção de Deus. Não viva o sexo fora do casamento. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Existem muitas outras questões na igreja, como falamos no domingo passado: fofoca, maledicência, murmuração. Existem muitos outros problemas. Eu via um livro sobre sexo, dinheiro e poder, um livro não evangélico, vendido aí fora, sobre o poder, a questão, o poder dos relacionamentos, o poder do dinheiro e o poder do sexo. Eu vi uma psiquiatra falar sobre a desestabilização de pessoas a partir de uma vida sexual desregrada. E eu fiquei chocado, ouvindo a fala de uma profissional sobre o assunto. E aí, cada palestra, cada leitura, cada livro dizia: agora eu começo a entender um pouco do que a palavra de Deus fala. Quando Deus diz: não se lance a qualquer relacionamento, não é desta forma, não é neste momento, é que Deus está cuidando da minha e da sua saúde. Quando Deus fala do casamento, do sexo no casamento, na vida conjugal, Deus está cuidando da nossa saúde física, espiritual, emocional. Nós somos um todo, não dá para você separar. Uma coisa mexe com a outra. Então nós precisamos ter muito cuidado. Veja, o casamento é bênção de Deus. Foi Deus que instituiu. O sexo para o casamento, para o casal, é bênção de Deus. É bênção de Deus. Não é maldição. Não é errado quando fazemos conforme o que a palavra de Deus nos ensina. E há muita coisa para aprender. Não é hoje à noite. Tá certo? E casais casados, casais que estão vivendo como marido e mulher e vivendo a santidade na sexualidade, não é a distorção que estamos vendo aí fora. Há alguns anos, eu acho que essa reportagem eu devo ter guardado, de vez em quando sou de guardar alguns papéis, mas eu fiquei chocado com a reportagem do Jornal do Comércio. Quase 4 páginas sobre a sexualidade da nossa cidade, Recife. Não é São Paulo, não é Nova York, não, Recife. Falam chocante. Eu digo a você, coisa que como adulto e como pastor, eu nunca tinha ouvido falar. Está lá. Envolvendo autoridades do nosso estado, envolvendo gente de consulados de outros países aqui no nosso estado. Reportagem. Não é conta carochinha, é o que está acontecendo aí. Então a gente abre os olhos de Deus. O Senhor não me chamou para viver assim. O Senhor não quer a minha vida destroçada desse jeito. Não. E Maria sabia muito bem disso. Ela não foi casta no sentido, ela não terminou sua vida virgem. Não, porque Deus abençoou a união dela com José. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 25. Mateus 1, 25. Depois que José desperta do sono que ele teve, e que nesse sono o anjo do Senhor aparecia, diz a Bíblia, versículo 24, Mateus 1, 24, 25: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Porque quando o anjo disse: olha, o que está nela é gerado do Espírito Santo, José disse: não, então eu estou fora. José disse: como é que eu vou ficar com essa mulher? Essa mulher está grávida. E não é de mim. Eu não tive nenhuma relação com ela. Como é que eu vou ficar com ela? O que é que o povo vai dizer aí fora? Só para você ter uma ideia, e eu não conhecia isso, só depois estudando, lendo, pesquisando tudo.
Quando os judeus lá na frente, no Evangelho de João, eles dizem assim: nós temos um pai que é Abraão, e tu? Olha a bronca, eu nunca tinha atinado para isso. Os judeus estavam dizendo: ó, não tem uma história aí que você foi obra do Espírito Santo, que você foi gerado pelo Espírito Santo? Quem é seu pai? Essa era a pergunta dos judeus, porque todo judeu dizia: o meu pai é Joãozinho e Mariazinha, meu pai é Zezinho com Filomena. Sim. E você? Não, minha mãe é Maria. Sim, seu pai. Não, eu sou obra do Espírito Santo. Ah, que conversa. Que obra do Espírito Santo? Até hoje tem gente que nem acredita. Então queriam desta forma tirar a autoridade de Jesus. Dizer: olha, alguma coisa aconteceu com essa tua mãe. É bom você saber a história, quem é de fato seu pai. Era uma forma de agredir Jesus. E Jesus disse: não, meu pai é Deus. É Deus o Pai, sendo Jesus Deus o Filho. Mas aí olha o que a Bíblia diz no versículo 25 de Mateus: contudo, ele recebeu a mulher, recebeu Maria, no versículo 24, final do versículo 24. Contudo, não a conheceu, enquanto ela, Maria, não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Veja bem, a expressão aqui, contudo, não a conheceu, por favor, compreenda. Não é que Jesus disse: mas quem é essa mulher? Não conheço ela. Ele não a conheceu enquanto Jesus não nasceu. E essa expressão de conhecer, e aí você já entende, é uma expressão que é usada lá no Antigo Testamento. Isaac recebe Rebeca e ele a conhece. Esse conhecer é da intimidade, esse conhecer é da vida conjugal, sexual, abençoada por Deus no casamento. Esse é o conhecimento, é essa intimidade do casal. E a Bíblia está dizendo então que ele, José, não tocou em Maria enquanto Jesus não nasceu. Não houve nenhum relacionamento sexual entre Jesus e entre José e Maria enquanto Jesus não nasceu. Não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Se você passar as páginas de Mateus para o capítulo 13, Mateus capítulo 13, vou passar aí no seu celular, se não passar a página, Mateus capítulo 13, os versículos de 53 a 58. Mateus 13, 53 a 58. Tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali. Mateus 13, 53 a 58. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte, chegando à sua terra, ele estava ensinando na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam as pessoas de onde Jesus morou, e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Olha que as pessoas começaram a reconhecer Jesus. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez além muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mas veja o que eles perguntam: não é este o filho do carpinteiro? Primeiro, que eles entendiam que se José estava junto com Maria, eles entendiam que Jesus era filho, a princípio deles. Depois eles perguntam: não se chama sua mãe Maria? Mas aí eles dão um detalhe: e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? E aí tentam então escapar disso, dizendo: não, é porque o termo irmão era um termo também usado para primos. Ora, se eram primas, então eles podiam simplesmente dizer: e não vivem entre nós os seus parentes? Qual é o susto desses homens? É que eles conhecem muito bem a família de Jesus. José era tido por alguns como o pai de Jesus, Maria sua mãe, mas eles conheciam muito bem os irmãos de Jesus.
E eles chegam a afirmar: e não vivem entre nós as suas irmãs. Eles conheciam bem os irmãos e as irmãs de Jesus. O que então ensina a Bíblia? Que Maria e José tiveram filhos e filhas. Isso não é pecado, isso não é errado, isso não torna Maria menos santa e menos dedicada a Deus. Não, muito pelo contrário. Ter filhos em Israel era bênção. A ideia do relacionamento sexual tirar a santidade, isso não é bíblico, muito pelo contrário. Quando você vive de forma santa a sexualidade no casamento, você está sendo usado por Deus, você como homem para abençoar a sua esposa, e você como esposa para abençoar o seu marido, e reluzir a glória de Deus no relacionamento, na sexualidade e na procriação também, no prazer e na procriação, porque Deus fez para as duas coisas. Então entenda, Maria não deixou de ter filhos e filhas, Deus a abençoou, Deus a usou para ter Jesus, e enquanto ela não teve, não houve relacionamento sexual entre José e Maria. Isso a Bíblia deixa claro em Mateus 1,25. Mas isso, o fato de trazer Jesus, não a impediu de ser uma mulher dedicada a Deus, consagrada, e ter filhos e filhas, e isso ser mais bênção de Deus. Não que fosse mais bênção do que Jesus, não, é cumprir e ter alegria. Jesus prosseguiria, sim, mas Deus deu a ela rapazes, homens e mulheres, que foram reconhecidos também, e alguns deles até irmãos, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero terminar com uma última questão. A Bíblia não ensina sobre Maria, não só que ela foi concebida sem pecado, a Bíblia não ensina que ela é mãe de Deus, a Bíblia não ensina que ela é intercessora, a Bíblia não ensina que ela foi casta. E por favor, não saia daqui dizendo: o pastor disse que a Maria era uma mulher vulgar. Não. Ela soube viver a sexualidade do casamento de forma santa e pura, e glorificar a Deus através de filhos também. Mas em último lugar, irmãos, a Bíblia não ensina que Maria foi co-redentora. Quem nos salva é Jesus. Isso a Bíblia está farta de versículos sobre isso. É uma contradição para quem tinha em mente, e como nós lemos lá em Lucas, quando ela diz: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria não é corredentora, a Bíblia não ensina isso. A ideia de que Jesus salva o mundo, mas precisava ter Maria, porque se não tivesse Maria não teria Jesus, isso é errado, isso é ignorância. Quando os judeus começaram a dizer a Jesus: olha, nós temos por pai Abraão e você, Jesus olha para eles como quer dizer: vocês são muito bestas mesmo. Olha, Deus pode gerar pai até da pedra. Deus pegou uma pedra, porque Ele pegou areia, barro e fez o homem. Então que orgulho bobo é esse de vocês? Ah, nós temos por pai Abraão e você. Vocês estão se baseando na religiosidade. Vocês, e aí é quando Jesus duramente lá em João 8, Ele diz: vocês não são filhos de Abraão, vocês são os filhos do diabo. Terrível a palavra de Jesus, dura demais, mas porque os corações eram duros. João 8,44: vós sois filhos do diabo, não é de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim. Em mim. Abraão foi o pai da fé. Se vocês de fato tivessem Deus no coração, vocês iam crer em mim, é o que Jesus diz lá em João. Então veja bem, a Bíblia não está dizendo que Maria ajuda na salvação. Isso é uma contradição diante do que ela mesma diz: o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Deus é o meu Salvador. Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro meio de eu e você chegarmos a Deus a não ser por meio de Jesus. Foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é por isso que muitos cristãos estão morrendo. Porque na hora que dizem: não, você vai declarar que é por Alá, diz: não posso. Pode sim, ou você declara ou você morre.
Não posso. É por Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E Deus não é Alá. Deus é o que a Bíblia diz. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então você vai morrer. Vou. Eu não posso dizer que Deus é Alá. Não pode. Há uma contradição entre o que o Corão ensina e o que a Bíblia ensina. Por isso que cristãos não morrem. Porque eles estão declarando a fé segundo o que a palavra de Deus ensina. Se você abrir em Atos, é o último texto que eu quero compartilhar com você. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Atos 4, 11 e 12. Pedro e João estavam diante do sinédrio, daquelas autoridades judaicas que os haviam prendido por causa do testemunho deles a respeito de Jesus. E lá então, perante o sinédrio, como eram judeus, tiveram a oportunidade de falar e dizer o que eles acreditavam. Atos 4, 11 e 12. Pedro e João então declaram: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os judeus, por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. Então diz Pedro: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro e João foram muito claros, falando aos judeus que estavam inclusive fazendo a reforma do templo. Pedro e o próprio Jesus havia falado sobre aquele templo ali, mas também se referindo ao seu templo como corpo. Pedro e João dizem: este Jesus é pedra rejeitada por vós. Vocês estão rejeitando a pedra que é a pedra principal. Vocês estão rejeitando. Mas aí Pedro diz: olha, não tem salvação em nenhum outro. Ele é a pedra principal, ele é a pedra angular. Não há salvação fora dele, fora de Jesus. É o que Pedro ensina. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro compreende muito bem o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é através de padre, não é através de pastor, não é através de presbítero, diácono, líder de ministério, desse, daquilo, daquilo outro. Só há um através de quem eu e você nós podemos ser salvos. E este é o Senhor Jesus Cristo. Só há um nome dado entre os homens, só há um nome debaixo do céu, pelo qual eu e você podemos ser salvos. E esse nome é Jesus. Quando Jesus estava para nascer, dada a obra do Espírito Santo que seria feita em Maria, a palavra lá em Mateus foi dita a Maria, dizendo, e a José: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A Bíblia não ensina sobre Maria que ela foi concebida sem pecado. A Bíblia não ensina sobre Maria que ela é mãe de Deus. A Bíblia não ensina sobre Maria que ela é intercessora. A Bíblia não ensina sobre Maria que ela foi casta. A Bíblia não ensina sobre Maria que ela foi corredentora. Mas eu quero terminar dizendo que a Bíblia ensina sobre Maria que ela nos deixou um grande exemplo de uma mulher piedosa, dedicada a Deus, que na sua simplicidade, sem ter tanta cultura, tanto conhecimento, sem ser de uma família nobre, ela foi uma mulher que serviu a Deus até o último suspiro de sua vida. E existem muitos relatos sobre isso. E o que nós temos do exemplo da Bíblia, que o Novo Testamento foi escrito até perto do ano 100, entre o ano 90 e 100, quando o Novo Testamento terminou de ser escrito. Nós não temos nenhum ensinamento na Bíblia, no Novo Testamento, veja, que mais de 50, quase 60 anos se passaram, desde que Jesus havia morrido.
E não há nada aqui no Novo Testamento dizendo que nós temos que orar a Maria, que nós temos que fazer culto a Maria. Não, mas nós temos o grande exemplo de Maria, orando a Deus com os apóstolos, com os discípulos, servindo ao Senhor, sendo uma mulher de Deus. E ela estava lá com a Bíblia, como a Bíblia diz, com os irmãos dele, como está lá em Atos. Se a ideia de irmãos é irmãos espirituais, então não precisava disso, porque todos os que estavam com Maria, os apóstolos, eram irmãos de Jesus. Como nós nos tratamos, ô irmão, ô irmã, assim a ideia é essa? Não. Mas a Bíblia, Lucas está querendo destacar que estava Maria, estavam os apóstolos, estava Maria, algumas mulheres e os irmãos dele estavam lá. A família de Jesus estava ali presente. E Maria é citada, quem sabe, para lembrar a mim e a você, que aquela mulher de profundas dores, ninguém mais do que ela. Aquela mulher cujo filho encarnou, o Filho de Deus encarnou por meio dela. Ela não desistiu, ela prosseguiu com a igreja de Jesus. Não sei qual é a minha e a sua dor, mas eu imagino que nós temos muito a aprender com Maria. Com certeza nós não sofremos, porque pelo menos as minhas filhas, eu acredito que os seus filhos também não. Os nossos filhos não foram levados como o santo foi levado para morrer por pecadores. Se minhas filhas morrerem por amor a Jesus, elas são pecadoras como eu sou pecador. Mas Maria não. O filho que foi gerado nela, o filho que ela amamentou, o filho que ela cuidou, o filho que ela zelou, não fazia ideia dela do que lhe aconteceria. A Bíblia é bem clara em dizer que ela guardava muitas coisas no coração sem entender. Ela não estava entendendo algumas coisas. Ela não imaginava o que iria acontecer com ele. Imagine como criança, leia os evangelhos, leia os primeiros capítulos. Imagina você trazer seu filho aqui para o batismo. Imagina o pastor olhar e dizer assim: esse menino aqui, ele vai ser a ruína de muitas pessoas. E ele vai ser usado também para Deus abençoar muitas vidas. Oi, se alguém dissesse isso das minhas filhas pequenas no braço, trazidas para o batismo, meu Deus, eu não estou sabendo de nada disso, o que vai acontecer? Que história é essa? Que conversa é essa? Maria ouviu palavras impressionantes, ela e José. E a Bíblia diz que ela, sem entender, não sabia o que era de fato, cada detalhe, ela guardava no coração, até que tudo pudesse se desenrolar e acontecer. Mas eu quero alertar você, a mim e a você. Ela tinha todas as desculpas para não viver a igreja, mas ela não desistiu. Ela tinha, humanamente falando, todas as razões para não ser discípula do seu filho e prosseguir com a igreja, mas ela não desistiu. O testemunho que está aqui na Bíblia é que ela prosseguiu com a igreja. Ela seguiu com os apóstolos, ela estava na oração, ela estava servindo ao Senhor, como prosseguiu até Deus a chamar. E a igreja prosseguiu para exaltar e enaltecer o seu filho, enaltecer o Filho do Pai, o Filho de Deus. Que eu e você possamos olhar para Maria, não possamos nos deixar enganar diante do que fala. Não, olha o que a Bíblia diz. Aprenda a verdade sobre Maria e que nós possamos seguir o seu discípulo, o seu exemplo como discípula do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, por assim, nos abençoe.